O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A paz do Senhor Jesus, a todos a nossa amada audiência, é um prazer estar falando com vocês aqui, diretamente dos estúdios da TVD, no programa Conexão Gospel. Cada dia, cada segunda-feira, uma palavra de Deus, um convidado, nos falando da experiência no campo missionário e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo por todos. Desta vez está conosco aqui, já conhecido presbítero Paulo Sérgio Miquelin. A paz do Senhor. Meu irmão. Prazer. Prazer todo nosso. Uma honra muito grande estar aqui no estúdio da TVD, no programa Conexão Gospel, a convite do pastor Ronaldo. Obrigado. E com certeza será um momento de suma importância a todos os nossos telespectadores. Sem dúvida. Presbítero Paulo Sérgio Miquelin, vice-presidente da Assembleia de Deus São Benedito das Areias. 51 anos, casado com Marlene da Silva Miquelin, pai de 2 filhos, tá? Já está na vereança há 2 anos, 2 mandatos, né? Na verdade, com 2 mandatos em Mococa, natural da cidade, enfermeiro por aproximadamente 30 anos de profissão. Exato. Sem dúvida. E eu quero que o senhor fale um pouquinho para nós aqui, para o povo mocoquense, sobre a fé. Quando aconteceu a conversão do senhor, presbítero? Um momento muito importante, a gente trazer à memória o momento de quando demos um passo para a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aos 12 anos de idade, até esse momento, eu não tinha procurado nenhuma igreja, nenhuma religião. O senhor não nasceu num berço cristão? Não nasci no berço cristão. Quando eu nasci, os meus pais, eles eram católicos, tanto que eu fui batizado na igreja católica. Porém, posteriormente, minha mãe se converteu. E quando eu tinha idade de 12 anos, a minha mãe chegou para mim e não me forçou. Mas ela disse o seguinte, falou assim: filho, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa escolher um caminho. Ou você vai para a igreja comigo, ou você vai para a igreja do seu pai. E como meu pai era um católico não praticante, tinha a maneira dele interceder, buscar Deus dentro de casa, mas a minha mãe já era assídua na igreja evangélica Assembleia de Deus, no distrito de São Benedito das Areias. E aos 12 anos de idade, após esse convite da minha mãe, eu disse: eu vou ser crente. Glória a Deus. Eu estou indo para a igreja, tomei a minha decisão e vou ser crente. E daí, quando eu tomei essa decisão, eu estava com 12 anos, ainda não tinha completado os 13. E daí teve um momento do batismo, e eu disse para minha mãe: eu quero me batizar. Aí na época minha mãe falou assim: mas espera mais um pouco, você está novo ainda, porque até esse momento, sim, a minha mãe não tinha nem se batizado ainda, porque a minha mãe se converteu, mas ela não era casada com meu pai, então ela frequentava a igreja, mas ela não tinha se batizado ainda. E daí a gente tomou uma decisão de se batizar. E aos 12 anos de idade eu desci as águas batismais, e hoje já com 51 anos de idade, eu tenho convicção plena de que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi ter descido as águas batismais aos 12 anos de idade. Sem dúvida, o batismo é mais que um divisor de água na vida do cristão, né? A Escritura nos diz que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. É um texto taxativo que nos fala da salvação, e o batismo, sem dúvida, ele é muito além do que só cumprir a lei, né? Só cumprir um mandamento divino. É realmente uma ordenança, não é algo somente simbólico, vai muito além da simbologia, porque Jesus, sendo Deus, nos deu esse exemplo e foi batizado.
tá dando o exemplo que temos que realmente se arrepender, né, presbítero? E o que aconteceu? O que marcou a conversão do senhor desses 12 anos até os 18 anos? Sempre tem algo assim que marca algum acontecimento na vida da família, de repente alguma enfermidade, né? Sempre tem algo assim que, como diz, a gente já fica ditado, ó, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Impressionante. O amado pastor tocou num ponto imprescindível, aos 18 anos. Aos 18 anos, para mim foi um período difícil. Nesse momento, eu trabalhava na roça, já havia perdido meu pai, e com 18 anos de idade, eu comecei a paquerar umas meninas, e meninas essas que não eram da igreja, não faziam parte do meu convívio, e num determinado momento, eu cheguei na igreja, dobrei o joelho e falei assim para Deus: eu quero que o Senhor fala comigo hoje, porque a palavra de Deus é poderosa, né, pastor? Sem dúvida. Ela vai além daquilo que pedimos ou pensamos, ela penetra juntas, medulas, e Salomão até escreveu, dizendo que a palavra dita na hora certa é como maçãs de ouro em salvas de prata. E como eu tinha 18 anos de idade, eu cheguei e dobrei o joelho e fiz uma oração para Deus. E pedi para que Deus falasse comigo, por causa daquele desejo que eu estava no coração. E daí eu peguei e falei assim: eu vou abrir a Bíblia agora, e eu preciso tomar uma decisão, e eu preciso que o Senhor fala comigo. E aonde eu abri, eu vou ler o versículo que eu abri de número 18. Olha aqui. E porque eu tinha 18 anos de idade. Sim. Então eu assentei no meu coração de ler o versículo 18. E quando eu abri a Bíblia, eu abri exatamente no livro de Provérbios, no seu capítulo 5, versículo 18, o qual diz assim: seja, pois, bendito teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia os seus seios perpetuamente. E diante daquela palavra que veio de encontro com aquilo que eu precisava, com aquela preocupação que eu estava naquele momento, aí eu abracei aquela palavra e falei assim: eu preciso alegrar com uma mulher da minha mocidade. E daí aquele encanto passou, comecei a namorar com a minha esposa posteriormente, a qual casei, inclusive agora no mês de abril, já vamos completar 30 anos de enlace matrimonial. Então, assim, existem momentos que... Então, você casou com 21. Casei com 21 anos. É a mesma idade que eu também tomei a minha decisão. Existem momentos que, quando nós valorizamos essa palavra, porque Deus fala conosco pela sua palavra, de uma maneira poderosa, e a gente abraça essa oportunidade, aquilo que Deus trata conosco, que Deus fala conosco, com certeza isso faz uma grande diferença em toda a nossa vida. Porque talvez se eu não tivesse acatado o conselho da palavra de Deus naquele momento, talvez hoje a minha vida não estaria da maneira que está. É interessante, o senhor disse, realmente Deus sempre fala e há de falar com a humanidade. E eu acredito que não é à toa essa oportunidade que o Senhor nos dá, né, de estarmos juntos aqui e também com outros convidados. E você está atrás dessa tela da televisão ou do seu computador, de sua rede social, assistindo este programa Conexão Gospel, que cada testemunho, cada fala está impactando a sua vida. E nós entendemos o conselho, na multidão de conselhos não há erro. Exato. Às vezes nós ouvimos: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso é um ditado popular. Tem as suas verdades? Tem. Mas eu prefiro ficar com o Provérbios de Salomão, que foi Deus que deu essa sapiência para Salomão, para dizer essas sábias palavras, que dizer que na multidão de conselhos não há erro. Talvez hoje você está recebendo esse conselho através desse testemunho, através dessa programação, ou um conselho do seu pai ou da sua mãe. Acate isso e guarde no seu coração, porque Deus tem algo novo para você. Fique conosco, nós voltamos já após o intervalo com a palavra de Deus e um pouquinho da experiência
do convidado da noite. A verdadeira sofisticação está nos detalhes. Na H. Oferecemos mais do que produtos. Oferecemos uma experiência, um ambiente exclusivo, atendimento personalizado e peças de qualidade que refletem o seu estilo. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. H. Moda masculina, uma experiência única. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Imagine aquele momento. A entrevista decisiva, o casamento do melhor amigo, a premiação. Tudo depende da confiança que você transmite. E nada dá mais confiança do que vestir-se com excelência. Na Galvani, nós cuidamos disso. Você escolhe o visual perfeito. Nós entregamos a qualidade e o caimento perfeitos. Concentre-se no que importa. Deixe a elegância conosco. Galvani, aluguel de trajes masculinos. Sua história, nosso estilo. Graças a Deus voltamos com essa programação Conexão Gospel com o convidado da noite, presbítero Paulo Miquelin, vice-presidente da Assembleia de Deus São Benedito. Presbítero, conta para nós algo que eu sei que o senhor tem muita experiência, né, com a bagagem que o senhor tem. É algo que marcou a sua vida recentemente. Bem, pode ser também enredo familiar, um testemunho aí para alavancar a vida deste ouvinte. Excelente oportunidade. O pastor citando um testemunho, me vem à memória algo que marcou muito a minha trajetória. Tanto que eu sempre falo por onde eu passo, que se Deus não fizer mais nada para mim, diante do que Ele já fez, eu tenho por obrigação e dever ser grato a Ele por resto da minha vida. Glória a Deus. Pois no ano de 2015, meu filho teve um acidente de bicicleta. Acredito que uma grande parte da cidade passou junto comigo esse momento, conhece esse momento. E quando ele teve esse acidente de bicicleta, ele caiu em cima do guidão da bicicleta. E ele teve uma ruptura total de artéria femoral e veia femoral. Quando isso acontece, pastor, 3 minutos é o suficiente para esgotar o sangue, entrar em choque hipovolêmico e a óbito. Meu Deus. Mas Deus colocou um anjo, porque estava passando uma mulher, viu ele caindo. Quando ela viu ele caindo, ela parou o carro, olhou para ele e falou assim: nossa, meu filho, você está sangrando muito. Entra aqui que eu vou te levar para o pronto-socorro agora. E como ela estava com o filho no banco da frente, ele sentou no banco de trás, dobrou a perna no banco de trás, fechou o buraco que estava aberto sangrando. E daí, com uma cueca bem apertada, fez-se um coágulo e tamponou a artéria. Ele chegou no pronto-socorro com uma pressão arterial de 8/5, já havia perdido muito sangue, foi para a Santa Casa, fez o exame de tomografia computadorizada. Diante dessa tomografia computadorizada, foi diagnosticado ruptura total de artéria femoral e veia femoral. Meu Senhor. Na época, o Dr. Zé Ricardo Naufel, ele me chamou e falou assim: ó, não vou esconder para você. Você é profissional da área, a situação do seu filho é o seguinte: corre o risco de morrer e corre o risco de perder a perna. Então, aqui em Mococa, a gente não tem como fazer a cirurgia. É uma cirurgia de alta complexidade. E daí entrou no CROSS, pediu a transferência, foi transferido para a cidade de Limeira. 9 horas da noite, entrou para o centro cirúrgico da cidade de Limeira. E daí foi sair 3 horas da manhã. Abriu-se a perna que estava intacta, tirou um pedaço da veia e emendou a artéria que tinha sido lesada. Meu Senhor, que coisa. 3 horas da manhã terminou a cirurgia, o médico disse que foi tudo bem na cirurgia. E daí, quando foi 6 horas da manhã, o médico chega no quarto e apalpa e diz para mim: mantém o filho de jejum
provavelmente vamos ter que voltar para o centro cirúrgico, porque era para ter pulso, mas não tem pulso. O menino manteve de jejum, aí foi fazer um exame de ultrassonografia, Doppler. Nesse exame de ultrassonografia Doppler, o que aconteceu? O médico olhou e falou o seguinte: está passando uma quantidade mínima de sangue, mas aonde foi feita a emenda da artéria, fez-se uma estenose, ela fechou. Então um calibre que era para estar aberto, fechou. Estava passando um pouquinho sangue. E isso manteve-se durante 6 dias. A igreja orando, a gente pedindo o milagre de Deus. Meu Senhor. E quando foi na sexta-feira, o médico me chamou e falou assim: eu vou liberar seu filho e a gente vai fazer uma junta médica para estudar o caso dele. Porém, ele vai ter que tomar anticoagulante pro resto da vida, para o sangue não engrossar, porque se o sangue engrossar, não passa sangue, ele pode perder a perna. E daí eu vim com esse menino para casa, ele perdeu o movimento da perna, começou a mancar, porque ele pisava, era a mesma coisa de pisar numa mola, e eu carregava ele no colo, levava para o laboratório, fazia o exame, controlando o INR para manter esse sangue dentro dos parâmetros da normalidade. E daí, passados-se aproximadamente uns 2 a 3 meses, os médicos me ligam e dizem o seguinte: traz o filho aqui que a gente tem uma resposta para te dar. Voltei para Limeira, os médicos disseram o seguinte: fizemos uma junta médica e o seu filho precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico de angioplastia. Peguei os papéis, fui para o hospital, o pessoal do hospital falou assim: não, agora não faz mais aqui, agora você tem que agendar pela tua cidade, porque fez aqui porque era emergência, mas agora é pela sua cidade. E eu vim embora e pedindo a Deus, orando a Deus, e daí a gente foi fazer um exame de arteriografia na cidade de Mojimirim. Porém, antes de fazer esse exame de arteriografia, nós estávamos na igreja e teve um dia que faltou o baterista. E meu filho, ele toca teclado, toca bateria, ele é músico. Sim. E daí faltou o baterista, eu olhei para ele e falei assim: filho, toca bateria. Ele falou assim: pai, justo o movimento do pé eu não consigo fazer para bater o bumbo. Eu falei: toca do jeito que der. Perna direita ainda, perna esquerda. Toca do jeito que der. Faz o melhor para Deus da maneira que der. E daí ele levantou, saiu mancando e foi manquejando até a bateria. Sentou na bateria, começou a tocar a caixinha e tal. De repente, no meio do louvor, eu escuto o bumbo batendo. Bum, bum. A hora que termina o hino, ele desce da bateria caminhando normalmente. Sentou do meu lado e falou assim: pai, o movimento do meu pé voltou. Agora eu estou conseguindo bater o bumbo, o movimento do meu pé voltou. Fomos para a cidade de Mojimirim, fez-se o exame de arteriografia. O médico pegou o exame, olhou para mim e falou assim: ó, esse daqui, desse tamanho, você leva lá para o médico que pediu. Agora esse outro aqui que eu fiz para você em tamanho gigante, é para você guardar. Porque pelas imagens que eu visualizei aqui, eu não vejo indicação nenhuma de angioplastia. Fui para a cidade de Limeira, chegando na cidade de Limeira, o médico pegou e falou assim: me dá o exame aí, deixa eu ver. Pegou o exame, colocou lá na tela do negatoscópio, aí olhou para mim e falou assim: já fez o procedimento cirúrgico de angioplastia? Eu falei assim: não, doutor, ainda não fez não. Não fez como? Aí ele colocou os 2 exames, um do lado do outro. Aí ele falou assim: vaso fechado, vaso aberto, como que não fez? Aí eu olhei para ele e falei assim: doutor, é normal o vaso abrir sozinho? Em hipótese alguma. Glória Isso a Deus. É inédito. Isso é inédito. Deus seja louvado por isso. Aí eu olhei para ele e falei assim: doutor, então é milagre. Por isso que eu pedi angioplastia, para não correr o risco de fechar. Agora, não fez angioplastia e o vaso está aberto? Aí eu olhei para ele e falei assim: doutor, isso é milagre. Jesus fez um milagre na vida do meu filho. Voltou o movimento e o vaso que estava fechado abriu. Glória a Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim: ó, volta para sua cidade, pede um exame de ultrassonografia Doppler dos vasos arteriais e venosos e traz aqui para mim. Não precisa nem de agendar. Você fez o exame, você pode trazer para eu ver. Voltei para Mococa, fizemos o exame, fui para Limeira novamente. Cheguei na cidade de Limeira, ele colocou o exame, olhou,
Tinha uns 10 médicos na sala, eles não acreditavam naquilo que estavam vendo, todos eles olhavam, ficavam impactados. Glória a Deus. Ele olhou o exame e disse assim para mim: pode parar com todo medicamento, para com Marevan, com anticoagulante, pode parar com tudo, vida normal daqui para frente, daqui 1 ano você volta. Passou 1 ano, voltei novamente, ele pegou todos os exames, palpou todas as artérias e disse assim: ó, tá tudo normal, vida normal daqui para frente, alta do tratamento. Então assim, só tenho que agradecer a Deus, porque verdadeiramente Deus faz milagre. O apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: Deus vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Então assim, ele foi além na vida do meu filho, ele foi além do que eu pensava e imaginava na minha vida. E você também que atravessa um momento, uma dificuldade, eu quero dizer para você, confiar em Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque Deus vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Para Ele não existe o impossível, não existem portas que Ele não possa abrir, não existem problemas que Ele não possa resolver. Ele é um Deus que está no controle, no comando de todas as coisas. Ainda que diante das circunstâncias a gente olha para a esquerda, olha para a direita, às vezes não vê uma válvula de escape, mas quando nós fazemos como fez os discípulos, quando estavam em alto mar, sabendo que poderiam morrer, eles chegam, clama por Jesus: Mestre, não se te dá que pereçamos. Naquele momento Jesus levanta e diz: cala-te vento, aquieta-te mar, e se fez uma grande bonança. Então, nós estamos aqui na tarde desse dia, nesse momento, trazendo para o seu coração um Jesus que vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Davi, um momento cruciante da vida dele, aonde ele expressa: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E de repente ele sente uma paz tão grande, e ele expressa dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, eu deixo esse conselho para você: o teu socorro não vem de baixo, não vem da esquerda, não vem da direita, não vem da frente, muito menos de trás. Teu socorro vem de cima, teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O escritor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Então, enquanto os vossos olhos estiverem fitos na pessoa bendita do Senhor Jesus, você pode ter certeza e convicção plena de que o teu socorro vem, a tua vitória chega, a porta que está fechada se abre e o milagre acontece na vida da sua família, na vida dos seus, porque Deus vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Jesus, que maravilha. Depois de um testemunho desse impactante, não há mais o que falar, né? Temos que realmente agradecer a Deus. Dirige uma oração pelos telespectadores, pelos ouvintes, e após essa oração eu já deixo o endereço da bênção e os dias de culto, em nome de Jesus. Maravilha, bênção de Deus. Nesse momento, Pai, te louvamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de alcançar muitos lares, de alcançar muitas vidas, por esse canal TVD, por esse programa Conexão Gospel. Gratidão a Ti, Pai, por essa oportunidade. Jesus, na posição de Teu Filho, Pai, chegamos diante da Tua presença numa palavra de oração, pedindo a Tua bênção sobre todas as famílias da nossa cidade e do nosso país. Que as Tuas boas mãos, da qual diz Isaías, que elas não estão encolhidas, mas estão estendidas, possa tocar em cada vida, possa tocar em cada necessidade, porque o apóstolo Paulo escreveu dizendo: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, ó Pai, toca na vida do necessitado,
abrindo as portas, suplantando as necessidades, curando as enfermidades, tirando a ansiedade, curando a depressão e dando vitória ao teu povo. Pai, colocamos essa cidade de Mococa nas tuas mãos. Nós queremos declarar nesse momento que Mococa pertence ao Senhor Jesus. Pai, que as tuas boas mãos possam estar estendidas, abençoando a cada munícipe, ó Deus, suplantando as suas necessidades. Jesus, visita nesse momento o hospital da nossa cidade. Quantas pessoas num leito de dor, num leito de enfermidade. Pai, adentra a UTI, toca com as suas mãos curadoras, opera um milagre sobrenatural, porque tu vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, determinamos a bênção e determinamos a vitória, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E já aproveitando a oportunidade, gostaria de deixar um convite a todos os telespectadores, aonde chegar esse programa. Você é o nosso convidado. Vai estar fazendo uma visita na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no distrito de São Benedito das Areias, na rua Rosa Martins, de frente ao número 856, juntamente com o pastor presidente, pastor José Paulo Vicente, estaremos lá, oferecendo o nosso culto racional a Deus. E você é o nosso convidado. Será uma honra recebê-lo em nossa igreja. Amém. Presbítero, Deus abençoe o carinho. Amém, meu amado. Obrigado por essa palavra, por esse testemunho impactante. Desta forma, o Deus de maravilha quer operar na sua vida. Deus abençoe seu carinho, a sua audiência. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo, hoje e sempre estejam sobre a vida de todos.